Boa tarde a todos. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai definir, primeiramente, o que é que vai cair na prova. Tá? Então, a parte de introdução, certo? A parte de lei de introdução da LINDB, até o artigo 6º, tá? Da LINDB até o artigo 6º. Aí a parte geral... Você pode repetir essa parte aí? A lei de introdução que vai cair é do artigo 1º ao artigo 6º. Tudo aquilo que a gente conversou aqui por essa plataforma, tá? E na parte geral, a gente vai do artigo 1º até o artigo 52. Senhor, pode repetir só mais uma vez? De lei de introdução, da lei de introdução da LINDB, é do artigo 1º ao artigo 6º. Tudo aquilo que a gente conversou. E da parte geral, é do artigo 1º, tá, do Código Civil. O Código Civil é do artigo 1º até o artigo 50. Não, 52. Ah, sim, obrigada. Tá? A gente ficou em qual artigo na última aula? Responder? A gente parou no parágrafo 3º do artigo 44. Tá? E aí vamos lá no artigo 45. Mas antes, vamos só finalizar aqui para a gente falou, a gente começou pessoa jurídica, falando dos requisitos para a constituição da pessoa jurídica, falando da classificação da pessoa jurídica. Aí começamos a falar das fundações, sociedades simples, organizações religiosas, sindicatos, e aí começamos a falar sobre as sociedades empresariais para a gente fechar. Então, as sociedades empresariais, elas também visam o lucro, tá? Só que a única diferença das sociedades simples é que ela tem tem por objetivo o exercício de atividade própria do empresário. Tá? Enquanto a sociedade simples reúne profissionais, visando lucro, logicamente, mas para prestar um serviço a respeito daquela profissão, nas sociedades empresariais, elas também vão visar lucro, tá? Mas o objetivo delas
é o exercício de atividade própria de empresário, tá? Então, essa é a diferença. Aí, as fundações. O que são as fundações? As fundações, a gente já tinha até visto, constitui um acervo de bens, tá? Que recebem personalidade para a realização de fins determinados. Então, Fundação Roquete Pinto. Então, ela tem um fim, tá? Ela recebe a personalidade dela, ela é criada para a realização de determinado fim, tá? Ela vai se compor por dois elementos, certo? O patrimônio e o fim. Esse fim, certo? Ele vai ser estabelecido pelo instituidor, certo? Ou seja, aquela pessoa que idealizou a fundação. Então, o instituidor, aquele que idealiza e bota para ser criada essa fundação, tá? E também não visar lucro, tá? Quais são os dois elementos que compõem a fundação? O patrimônio, tá? Então, ela é criada em razão de bens, enquanto a que a gente viu anteriormente, por pessoas, né? Essa é a reunião de bens, a fundação. E o fim, o objetivo dela. Isso, exatamente, voltada para as pessoas, a Fundação Antônio Jorge Dino, voltada para as pessoas com câncer, né? Então, ela tem um fim de ajudar essas pessoas, tá? E o outro elemento é o patrimônio. Ela foi idealizada, ela primeiro foi com valores, ou imóveis, ou então a estrutura, ou então mesmo dinheiro, tá? E com um fim específico. Nesse caso aí da Antônio Jorge Dino, é para ajudar as pessoas com câncer. Somente poderão se constituir para fins que estão inseridos no parágrafo único do artigo 62 do Código Civil. Tá? Então, antigamente, as fundações, elas poderiam ser instituídas, elas poderiam ser criadas para qualquer fim. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Código Civil, a lei, estabelece quais são os fins que elas podem ser criadas. Para que fins? Tá? Está lá no parágrafo único do artigo 62 do Código Civil quais são esses fins. Certo? Antigamente, podia ser criada a fundação por qualquer fim, qualquer objetivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia está lá, no parágrafo único do artigo 62, quais são os fins que podem ser, ela pode ser constituída, tá? Anotem, por favor, uma observação. Observação. Os atos de administração podem ser praticados em desacordo com os estatutos e as normas legais reguladoras.
sujeitando os administradores à responsabilidade, sujeitando os administradores. Foi aí que tu parou, Leonardo? Foi. A responsabilidade administrativa civil ou penal. Ponto continuando. Pelas características de uma fundação privada, sobretudo por lidar com o patrimônio vinculado Professor, depois de sobretudo, por lidar com o patrimônio vinculado a uma finalidade social, é possível dizer que a administração da entidade, no caso da fundação, né, está adstrita aos princípios da legalidade, impessoalidade, isso, exatamente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade,
e da eficiência. Aí vocês botam entre parênteses. Artigo 4º, inciso 1º da Lei 9.790 de 1999. Ok? Tá? Então, essas fundações, embora ainda, mesmo sendo privadas, tá? Elas vão ser adstritas a esses princípios, tá? Constitucionais, que são colocados para quê? Para as empresas públicas, os governos. Então, elas devem seguir esses princípios, tá? Princípio da legalidade, impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, economicidade e da eficiência. São princípios que são voltados para órgãos públicos, tá? Mas que, com relação às fundações, também estão adstritos a esses princípios, tá bom? Vamos lá. Vamos lá para o Código Civil. O artigo 45, turma, a gente já até falou de que forma começa a existência da pessoa jurídica, tá? De direito privado. Então, ó, começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação por poder executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Por isso que às vezes a gente vê segunda alteração, terceira alteração, porque todas as vezes que tiver alteração do ato constitutivo, do contrato social, tem que ser registrado. Tá? Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. O registro declarará a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, de que modo? E os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Obriga a pessoa jurídica, o artigo 47, obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. É o que a gente falou ali na observação, tá?
tem a responsabilidade se ele ultrapassar o que lhe é possível lá, que está determinado no contrato social, no ato constitutivo. Tá? Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere esse artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivados de erros cheios, de erro, dolo, simulação ou fraude, que são vícios do consentimento, que a gente vai ver lá na frente, tá? São vícios do negócio jurídico. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, intervir no processo, e os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O que é isso, senhores? Esse instituto também a gente vai encontrar lá no Código do Consumidor. É a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Esse aqui é o que o artigo 50 está falando, do Código Civil. Então, o que acontece? Quando, em caso de abuso de personalidade, tá? Personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tá? Então, a empresa ela é utilizada para outros fins sem ser o que ela realmente estava voltada. Ou então, o patrimônio fica confuso com relação a da empresa ou dos sócios. Então, isso aí possibilita, se por acaso uma outra empresa, ou então uma pessoa física mesmo, entrar com uma ação contra essa empresa, e ficar constatado isso, que a gente acabou de falar aqui no artigo 50 do Código Civil, vai ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Antigamente, o próprio juiz poderia fazer isso de ofício. O que é isso? Ele mesmo, sem o requerimento, sem o pedido da parte, ele poderia fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Só que hoje não. Essa desconsideração da personalidade jurídica tem que ser requerida, tem que ser pedida pela parte. Tá? Para quê? E para que serve isso? Justamente que, se o patrimônio da empresa se confunde com a dos sócios, pode-se buscar também o patrimônio dos sócios. Tá? O artigo 28 do Código do Consumidor, tá? Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 28, também fala da desconsideração da personalidade jurídica. E lá é muito mais fácil você requerer e ser concedido esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Lá no Código do Consumidor, basta a empresa não ter patrimônio para satisfazer o crédito do consumidor. Se não tiver o crédito, pode ser atingido o patrimônio dos sócios. Tá? Então, o artigo 50 do Código Civil, ele traz justamente isso. Tá bom? Deu para entender, tudo? Alguma dúvida com relação à desconsideração da personalidade? Uma dúvida, professor. Então, vamos lá. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Então, o que é isso?
pessoa física morre, né? Perde a vida. E, da mesma forma, a pessoa jurídica vai se extinguir, certo? Então, no caso da dissolução, acabar, extinguir a pessoa jurídica, ou então, a autorização que antes era permitida para ela ser cassada, tá? Ela subsistirá para os fins de liquidação. O que é isso? Para saber quanto é que ela tem de patrimônio, para saber crédito, débito, e aí sanar tudo e o que sobrar, dividir entre os seus sócios, tá? Passear no registro onde a pessoa jurídica estiver escrita a averbação de sua dissolução, ou seja, onde ela foi escrita, onde ela foi colocada lá o ato constitutivo dela, também vai ser colocada que ela foi dissolvida, que ela acabou. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, só após a liquidação, ou seja, verificar o que é crédito, o que é débito, fazer a divisão, aí sim que vai cancelar a inscrição dessa pessoa jurídica, tá? Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, uma empresa, ela tem o seu símbolo, ela tem o seu logo, né? Ela tem sua marca. Então, isso tudo é protegido, seu nome, sua marca, tá? Então, tudo isso também é protegido por conta do direito de personalidade, tá? Beleza? Então, senhores, até aqui é nossa prova. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de toda a matéria, o momento é esse. Hoje a gente vai falar, vai estar aqui, tá? Justamente para tirar qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da prova, da matéria da prova, que a gente já sabe que é do artigo 1º até o artigo 6º da LINDB, e do artigo 1º até o artigo 52 do nosso Código Civil, tá bom? Então, quem tiver dúvida, é só me chamar aqui, tá? Chama pelo microfone, eu vou estar aqui. Estudem aí, vejam aí, se for o caso, qualquer dúvida me chama, que eu estou aqui na frente do computador só esperando vocês me chamarem se tiver alguma dúvida, tá bom? Estou esperando vocês aqui. Eu vou tirar a câmera, mas eu estou aqui presente em frente ao computador. Estudem aí, qualquer dúvida que surja, vocês me chamam, tá bom? Professor, Diga. na prova a gente não vai precisar, como eu lhe perguntei na semana passada, sobre decorar artigo, né? Não, de jeito nenhum. Agora, veja só. Nossa prova, tá? Não sei se já foi passado para vocês. Vão ser, pelo menos para mim já foi passado isso, que são 7 subjetivas. Ou seja, 7 que vocês têm que escrever. E aí, quando eu perguntar, ou então falar algum caso, eu vou querer que vocês fundamentem, tá? Fundamentar. O que é fundamentar? Até o artigo 52 do Código Civil. Artigo 1º até o 52. E da LINDB, que é a lei de introdução, é do artigo 1º até o 6º. Então, quando eu perguntar determinada coisa em um caso, que eu colocar lá, e aí eu pedir para vocês fundamentarem, é para vocês só colocarem de acordo com o artigo 52, de acordo com o artigo 50. Isso. Tá? LINDB, exatamente. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida mais a respeito da prova? Não tem problema. Ou 7 ou 5, a gente vai mandar para eles, tá? Vai mandar para eles, aí eu só estou dizendo para vocês o que é fundamentar. Professor, pelo que a gente recebeu no material, seriam duas subjetivas e 3 objetivas. Melhor para mim. Ótimo para mim. É para fazer, para corrigir,
Quanto mais objetivas tiver, melhor para mim. Tá? Agora, o que eu só quero que, quando tiver uma subjetiva, vocês têm que, quando eu falar fundamentar, é colocar o artigo, tá? Não precisa descrever ele, não, tá? Basta botar, conforme artigo tal, artigo 2º do Código Civil, artigo 3º da LINDB, tá bom? Basta isso. Claro. Fundamental é isso. Tá? E outra coisa, não precisa se alongar nas respostas. Tem pergunta subjetiva, não precisa fazer uma monografia. Tá? Basta isso, de acordo com o artigo 50 do Código Civil. Você tem que saber qual é a lei. Tá? De acordo com a lei tal. Tá? De acordo com o Código Civil. Então, quando vocês forem responder as questões subjetivas, os casos que eu colocar, não há necessidade de vocês se alongarem, tá? Porque até às vezes, se alongando, você se perde e acaba eu cortando a questão, tá? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui na frente do computador esperando vocês me chamarem. Ok?